Queridos, muito boa noite a todos vocês. Vamos lá, peço desculpa a todos vocês porque eu estava tentando fazer aqui acontecer o negócio da projeção. Mas fato é que às vezes esse negócio pega a gente pelos pés, né? Moçada, meu nome é Murilo, sou professor de Química que vou dividir a frente com o professor Rafa. Rafa foi professor que estudou junto com o professor lá na UEM, lá em 2008 até 2012. E esse ano ele me convidou aqui, junto com o Leandro, para poder dividir frente com ele. Vou tratar aqui com vocês, nessa parte de revisão, as relações que estão relacionadas à físico-química e à química geral. Como todos vocês amam química, né, que pelo que eu posso perceber, né, meu filho? Nós vamos ver essa parte. E o professor Rafa vai ficar responsável para tratar com vocês a parte de química orgânica, assim como ele já fez, beleza? Meus queridos, o negócio é o seguinte. Nós temos que entender bem os conceitos iniciais. Vamos lá. O professor, nessa aula de hoje, né, nós vamos tratar sobre a parte introdutória lá da química geral. E nas aulas seguintes, o professor vai tratar com vocês a parte da fisicoquímica, pilhas, equilíbrio químico e assim sucessivamente. Beleza? Então, eu vou fazer aqui uma retomada de conteúdos primeiro, e depois nós vamos fazer uma lista de exercícios. Eu vou com uns exercícios com vocês. Beleza? Combinado? Então vamos lá? Moçada, eu gostaria que vocês pegassem, por gentileza, o materialzinho de vocês e acompanhassem, um caderninho mesmo, e acompanhassem com o professor a primeira parte que o professor selecionou para falar com vocês. Talvez você fale, ai professor, você vai falar sobre matéria e energia, já estudei tanto sobre isso, sobre a matéria. Sim, eu vou falar sobre isso mesmo. Eu vou falar sobre a matéria, mas eu vou usar os aspectos que nós podemos aprofundar. Quando nós falamos sobre matéria, nós estamos falando dos compostos que estão no estado sólido, líquido, olha aqui ó, líquido e quem? Gasoso, isso mesmo. Aí eu pergunto aos meus pupilos, quem são os meus pupilos? Vocês. Existem só esses 3 estados físicos da matéria, gente? Não. Existem mais estados. Meu querido, como que é teu nome, meu filho? Como, Lucas? Me diga qual é outro estado físico da matéria que existe? Plasma. Pedrão, me fala outro estado da matéria que existe. Isso mesmo, condensado do quê? Bose-Einstein. Então tem mais estados físicos da matéria. Mas o que acontece é que aqui, né, no ensino médio, nós acabamos estudando sobre esses 3, né, principalmente. Então quando eu venho e falo sólido para o líquido, olha só. Existe uma transformação. E aqui, embora sejam conceitos simples, eu gostaria de falar a vocês. Os tipos de transformação da matéria, quais tipos são? Ah, professor, as transformações da matéria são transformações física e química. Bacana se você me respondeu isso. Mas, querido, são só essas 2? Não? Então qual é? Professor, pera aí, vai devagar. O que é uma transformação física? Meu querido, como que é teu nome? Wesley. Grande Wesley. Me fala uma coisa. O que é uma transformação física? Transformação física é uma transformação que ela é reversível. Quer ver um exemplo? Eu pego a folha do seu fichário, do seu caderno, amasso ela. Só que continua sendo folha, certo? Isso é uma transformação física. Eu pego o cubo de gelo e submeto ele a aquecimento. Ele vai fazer o quê, minha linda? Vai derreter, vai se fundir. Mas continua sendo água. Isso é uma transformação física. Agora, quando eu pego a folha do seu caderno e taco fogo, meu lindão, o que acontece? Se você analisa a celulose no início e analisa a celulose... Vai ser celulose no final, gente? Não, o que vai ser? Vai ser cinza, vai liberar fumaça, vai ter um monte... Não é? Então perceba que o início e o fim são diferentes. Ô, Pro, então peraí. Quando você fala sobre transformação física, a substância, o composto continua o mesmo. Pega um pedaço de ferro, derreto ele fundo, faço a fusão dele. Continua sendo ferro, só que no estado sólido para o líquido. Quando eu pego, por exemplo, o papel, madeira, carvão, hoje é sexta-feira, fazer um churrasquinho mais tarde, queimar aquela picanha maravilhosa, pego lá o carvão para acender minha churrasqueira, taco fogo no menino. Se eu pego e analiso, o início e o fim são diferentes. Isso é uma transformação física. Mas quando eu disse a você sobre transformações, gente, eu estou fazendo links porque eu acho que é interessante isso.
Quando eu disse sobre transformações a vocês, eu disse física e química, mas eu disse que não são só essas. Qual outra existe mais? Qual outra existe mais? Qual outra? Acontece no Sol, minha linda. O que acontece no Sol? É a fissão ou a fusão nuclear? O que acontece lá no Sol? É a fissão ou a fusão nuclear? Fusão. Deixa eu fazer uma observação aqui a vocês. A fusão nuclear não é uma transformação física. Não é uma transformação química. Então é o que, meu professor? É uma transformação nuclear. Conseguem entender isso? Nuclear. Professor, tá. E você está me falando isso? Deixa eu te contar. 2019, conhecimentos gerais. A fusão nuclear é uma reação de combustão. Certo ou errado? Ai, professor, só é quentinho. É quentinho, professor. Sim, é quentinho. A minha pergunta a você, Wesley, meu querido, isso é uma combustão? Pega, né? É o que então? É uma fusão. Professor, não, é uma fusão nuclear. Professor, então estava errada a premissa assertiva? Sim, estava errada. Você não anotaria. Porque as pessoas imaginam que combustão, queimou, libera calor. Gente, só combustão que libera calor? Não. Beleza? Então entenda isso. Quando eu falo sobre isso daqui, gente, eu fiz alguns links sobre transformações. Não anotei, mas eu gostaria que você colocasse aí. Transformação física, transformação química e transformação nuclear. São os 3 tipos de transformações que nós estudamos. Mas dentre essas, o professor está tratando aqui, está falando com vocês sobre a transformação física. Então veja, os estados físicos dos nossos componentes que nós vamos analisar, eles vão alterar. Então, meus amores, quando o professor fala aqui, ó, sólido para o líquido. Quando eu falo uma transformação sólido para o líquido, você sabe muito bem que é o processo chamado de fusão. Líquido para o gasoso. Quando eu falo desse processo, é um processo chamado de vaporização. VAP. Ai, não é ebulição? Pode ser. Pode ser. Tanto é, meus amores, que a vaporização, ela é dividida em 3 tipos. Como é? Te falo, te lembro. Existe a evaporação, existe a ebulição, olha aqui para o titio, e existe a calefação. Todos nós já estudamos isso e você sabe muito bem. Os 3 processos significa passar do líquido para o gasoso. Mas por que são 3 nomes? Vou te falar. A evaporação é um processo natural. É quando nós colocamos a água, derramamos aqui um balde d'água e deixamos naturalmente essa água vaporizar. Você aqueceu a água, filho? Não. Pela sua própria pressão de vapor, ela foi vaporizando. Processo natural. Ebulição. Processo forçado. E calefação? Calefação, meu Pedrão, é a hora que você pega aquela grelha maravilhosa, quente, solta aquele bife de picanha lá e faz o quê? Qual que é o chiado da menina? Isso é uma calefação. Passa do líquido para o gasoso, momentaneamente, o negócio é na hora. Então, meus amores, evaporação, ebulição e calefação são processos que nós podemos observar. Natural, forçado, forçado. Calefação, muito rapidinho, rápido. Passa do líquido para o vapor, rapidinho. Professor, beleza. Mas você vai falar disso, eu já sei disso. Tá, eu sei que você sabe, mas vamos retomar. E gasoso para o líquido? Gasoso para o líquido é chamado o quê? Chamado de condensação. Condensação. Eu estou abreviando aqui, tá? Ó, fusão, vaporização, condensação. Porque são conceitos fáceis, né? Professor, líquido para sólido. É o processo chamado de solidificação. Maravilha. Então vem aqui, ó. Solidificação. Bacana. Aquele cheirinho gostoso de naftalina. Como que acontece para a naftalina sair de um estado sólido para o estado gasoso? Como que é o nome desse processo?
quando sai do sólido, ou até mesmo do gelo seco, CO2, sólido, passando de sólido para gasoso. Como que é o nome do processo que sai de sólido e vai a gasoso? Ai, professor, eu sei, então fala. É a sublimação. Sublimação. Deixa o professor dizer uma coisa a vocês. Alguns autores, eles trazem nos livros onde do gasoso para o sólido é a ressublimação. Outros autores mesmo, eles colocam que de gasoso para o sólido é chamado de sublimação também. Professor, me dê exemplos de sublimação. Olha aqui, meu queridão, minha queridinha, anota aí, vai. Sublimação tem a naftalina. Naftalina. Lá do naftaleno, lembra lá dos compostos orgânicos? Hidrocarboneto, tal. Ai, senhor, eu sei disso. Tem quem mais? Gelo seco. O gelo, olha aqui, ó, o gelo seco. Maravilha? Queridos, falar sobre isso aqui eu tenho certeza que a maioria de vocês consegue numa boa. Agora, qual que é o desafio do titio? É que nós possamos relacionar essa parte fácil com isso daqui. E se o professor disser a você sobre entalpia? Pro, o que é isso? O que é entalpia? E se eu disser a você sobre quantidade de energia na transformação física dos compostos? E se eu falar a você sobre um processo, né? Sobre uma grandeza termodinâmica chamada variação de entalpia? Olha lá, isso aqui se chama variação. Ai, professor, dá para falar? Dá. Variação de entalpia. Então aqui, meus amores, nós vamos falar do fluxo de energia térmica de calor, ok? A partir lá dos estados físicos, sólido, líquido, gasoso. Professor, dá para falar isso? Sim. Deixa eu falar uma coisa a você. Para um cubinho de gelo sair do estado sólido e ir para o estado líquido, o que será que ele vai fazer com a energia térmica? Será que o cubo de gelo ele vai absorver energia térmica ou ele vai liberar a energia térmica? Ele absorve. Opa, pera aí. A gente já estudou um negócio desse de absorver calor, né? Absorver calor. Sim. São processos chamados endotérmicos. Então, pera aí. Se eu tenho um cubo de gelo, pego um maçarico, aqueço esse cubo de gelo. Esse cubo de gelo ele absorve energia térmica. Opa, ele passou para o líquido. Ele fez o que com a energia? Absorveu. Então esse processo é um processo endotérmico. Mas aí eu pego o maçarico e continuo aquecendo o líquido. Ele pega essa energia térmica e, vai para o gasoso. Então veja só, quando nós saímos do sólido, passamos para o líquido, e do líquido para o gasoso, é um processo, aqui que está o ponto, meus amores. Aqui que está o ponto. Preste atenção por gentileza. O processo é chamado de, olha aqui, ó, endotérmico. Processos físicos e químicos que são endotérmicos são processos que envolvem a absorção de energia. Portanto, ΔH é maior que zero. Ai, professor, nós podemos falar ainda, queridinha, olha aqui, ó. Nós podemos falar ainda sobre ao contrário disso aqui. Opa, meu filho, olha lá, tudo bem? Tarde. Vamos lá. Nós podemos falar, aqui ó, gasoso, líquido e sólido. Professor, e aí? Se sair da esquerda e para a direita é um processo endotérmico, da direita para a esquerda é um processo exotérmico. Gente, segue a lógica. Processos exotérmicos são processos que fora, libera energia térmica. O ΔH dessa reação aqui, ó, o ΔH dessa reação, dessa transformação, vamos usar o termo certo, né, pro? O ΔH dessa transformação será menor que zero. Beleza? Meus queridos, aqui nós tratamos de conceitos que são básicos, porém nós podemos observar conceitos que nós podemos analisar lá da fisicoquímica, que é a variação de entalpia. Professor, eu gostaria de saber o que é variação de entalpia. Você pode me falar? Mas é claro, eu estou aqui para isso. Variação de entalpia é a quantidade de energia absorvida ou liberada num sistema a pressão constante.
Essa é a variação de entalpia. É o quanto de calor está envolvido no sistema, a pressão constante. Isso aqui é a variação de entalpia. Entalpia, beleza? Então, ΔH se chama variação de entalpia. Meus queridos e minhas queridas, o professor pergunta até aqui. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer até aqui? Conseguiram entender? Sim? Posso continuar? Posso continuar? Beleza. Meu bonitão, você, meu filho, como que é seu nome? Leonardo. Leonardo, deixa eu fazer uma pergunta a você, meu filho. O que é entropia? Eu falei em entalpia. O que é entropia? O que é entropia? Léo, meu lindão, sabe o que é? Tem nem ideia. Entropia é uma grandeza que afere o grau de desordem. Do quê? De um sistema. Léo, pergunta a você, seu quarto, meu filho, é organizado ou é bagunçado? Bastante entropia. Pronto, você entendeu o que é entropia, meu filho? É o grau de desordem de um sistema. Quanto maior a entropia de um sistema, mais desorganizado é o setor ali. Quanto menor a entropia de um sistema, mais organizado é o sistema. Professor, por que você está falando isso? Ué, nós podemos ter uma questão falando exatamente sobre isso. Se eu perguntar a você, Léo, olha aqui, ó, pro titio. Entre o estado sólido e o estado gasoso, qual que apresenta a maior entropia? Gasoso? Porque as moléculas vão estar mais espaçadas, vão ter graus de liberdade muito maior. Maravilha. Vai ficar muito disperso. Então, peraí. Se eu falo sobre entropia, meus amores, olha só, olha aqui, olha aqui, ó. Se eu falo sobre entropia, vou até colocar aqui, ó, ΔS, ó, vou até colocar, fazer um quadrinho aqui bonitinho, vamos organizar isso aqui, nós falamos de variação de entalpia, bacana. Vamos falar aqui, ó, de ΔS, olha lá, ΔS vem a ser a variação de entropia. E Leonardo falou lá que o quarto dele que a entropia lá é significativa. Aqui, ó, variação, B, entropia, ó, escreve assim, lindão, ó, entropia. Então, olha só, se eu analisar a entropia entre o sólido, líquido e o gasoso, deixa eu te dizer aqui, ó, vou fazer aqui em branco. Quando nós caminhamos para a direita, olha aqui, ó, da esquerda, sólido, líquido e gasoso, aumenta, olha só, aumenta uma setinha para cima, a variação de entropia. Por quê? Ué, o gasoso ele vai ocupar o volume todo que ele pode ter do sistema, do recipiente que o contém. Então, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, aumenta a entropia. Aumenta o nível de desordem. Quando nós vamos de gasoso, líquido e sólido, reduz a entropia, ok? Lembra que entropia é o grau de desordem, beleza? Meus queridos, essas duas grandezas é extremamente importante que vocês saibam para conhecimentos gerais. E quando o professor fala conhecimentos gerais, eu também incluo lá na frente, né? Mais à frente, provas do Enem também. Isso aparece bastante, gostaria que vocês soubessem. Vamos lá, dar continuidade ao que nós estamos falando aqui. Por hora, o professor pergunta a vocês. Tudo tranquilo? Moçada, tudo tranquilo? Tranquilo? Meu filho, como que é seu nome? Você que chegou agora? Lucas, meu filho. Tudo na paz, Lucas? Conseguiu entender o que é entropia, meu filho? Que é o grau de desordem? Seu quarto, entropia é alta ou é baixa? Baixa, então é organizado, menino organizado. Ó, é isso mesmo, meu filho. Vamos lá. Meus amores, o professor quer falar aqui a você sobre um outro ponto chamado de substâncias, né? Substâncias que o professor vê que é importante que nós saibamos o que vem a ser as substâncias, porque essa definição ela é bastante bacana. Quando eu falo sobre substâncias, meus lindinhos, minhas lindinhas, quando o professor fala sobre esse termo, eu estou falando que as substâncias, ela é o conjunto de moléculas quimicamente iguais. E as substâncias, elas são divididas em substâncias simples e elas são divididas em substâncias compostas.
Ai, professor, como assim? Gente, a definição ela é muito simples, mas eu preciso que você saiba disso. Quando o professor fala sobre substâncias simples, não vou definir porque não há necessidade, mas a partir do exemplo você vai entender. Substâncias simples, Lucas, meu querido, são substâncias que apresentam apenas um elemento químico, como O2, olha aqui, ó, N2, O3, por exemplo lá, H2. Ô professor, como assim tem um elemento? Você está muito errado, professor. Olha aqui, 2, 3, não, você acabou de dizer que substância simples tem um elemento só. Está errado isso aqui, professor. Não, tá certinho. As pessoas, meus queridos, elas confundem muito elemento e átomo. Elemento e átomo. O que é um elemento, meu querido? O que é um elemento? Uma palavra, um termo fácil para você entender aí na cachola. É a representação. H, O, N, C de carbono. Isso é um elemento. Se eu perguntar aqui a você, nesse exemplo, quantos elementos nós temos? Um só. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Quantos átomos eu tenho aqui? Para cada molécula eu tenho 2. Para cada molécula eu tenho 2 átomos. Então veja, queridos, que a definição é simples. Substâncias simples são substâncias que apresentam apenas um tipo de elemento. O2, N2, O3, H2. Eu vou precisar disso na alotropia. Substâncias compostas, vamos lá. Ai, professor, me dê exemplos. Olha o solvente natural. Mata a sede e não faz mal. Água, H2O. Quem mais, pro? Aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. Quem mais, pro? Claro que eu te falo, meu filho. Olha aqui, ó. Ácido clorídrico. Então veja, meus queridos, veja aqui, ó. Nesses exemplos que eu dei, nós temos 2 elementos, 3 elementos, 2 elementos. As substâncias compostas precisam ter pelo menos 2 ou mais. Essa é a ideia. Gente, é fato que todos sabemos que água, tá? Ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos falar um pouquinho sobre esse ácido? Falando de conhecimentos gerais? Esse ácido, onde que é usado? Ai, professor, sei lá. Tem no meu estômago. Misericórdia. Se tiver no teu estômago, você vai morrer, né? Ai, professor, pode beber? Lembra que você é livre. Você pode fazer o que você quiser, né? Mas vai morrer depois. Credo, professor. Trágico. Não, tô brincando, mas é verdade. Aqui, ó. O ácido sulfúrico, uma das aplicações que aparece muito nos vestibulares, ele é usado como líquido de bateria de automóveis. Aí você, ai, professor, então ácido sulfúrico só serve para isso? Nananina, não. Você que é uma pessoa inteligente, você vai gravar isso que eu vou te dizer agora. O ácido sulfúrico, H2SO4, ele é uma das substâncias que o homem consome, que é utilizada como... O consumo dele é utilizado como parâmetro de desenvolvimento de um país. Como é que é, professor? Você está me falando que o tanto que um país consome de ácido sulfúrico, me fala o quão desenvolvido ele é? Uhum. Mas só por conta do líquido de bateria? Não. Não. Não só por isso. O ácido sulfúrico ele é muito utilizado, Pedrão, em reações orgânicas, como catalisador. Ele é muito utilizado na indústria de papel e celulose. Ele é muito usado na indústria petroquímica. Opa! Combustíveis, né? Derivados do petróleo, são uma porrada que existe. Então, quando eu falo do ácido sulfúrico, talvez você fale, ah, professor, é uma infinidade de ácidos que eu preciso decorar. Queridos, posso te dizer? Fato. Mas esse eu gostaria que você tivesse uma atenção extremamente especial. Porque o ácido sulfúrico H2SO4 é um oxiácido, porque tem oxigênio e hidrogênio. Ele é um ácido forte. Ô, professor, sim, é um ácido forte. Ele é usado na indústria petroquímica. Ele é usado na indústria de papel e celulose. Ele é usado também nos líquidos de bateria. Gostaria que você guardasse isso, por gentileza. Se você não lembra, por gentileza, escreva aí. Ácido sulfúrico. E, gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu falei aqui são alguns pontos. Na chuva ácida, quando eu falo que a chuva tem um pH baixíssimo, por conta dos compostos
derivados do petróleo, um dos ácidos que está nessa solução, nessa mistura, é o camarada ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, por ser forte, por ter uma reatividade significativa do seu hidrogênio frente aos metais, em regiões onde tem muitos metais, né? Carros, né? Armações, e assim, qualquer coisa que tenha metal e tenha uma chuva extremamente ácida, existe corrosão desse metal. Ô professor, preciso saber disso? Gostaria que você soubesse. Para o professor não ser exaustivo, gostaria que você me falasse o HCl. O nome desse meninão aqui, ó, é ácido clorídrico. Onde está presente o ácido clorídrico, meus queridos? Aonde? No estômago, exatamente. Exatamente, no nosso estômago. Mas não só. O ácido clorídrico ele é usado, ele é chamado de forma comercial de ácido muriático. Lucas, meu lindão, para que se utiliza no comércio o ácido muriático? Oi? Sal? Muito bom, nada a ver. Nada a ver. Ô, Lucas, brincadeira, Lucas. Lindão, o ácido muriático, ele é usado para limpeza. Já viu aquele frasco chamado fim de obra? Você já ouviu falar? Fim de obra é uma marca, né? E eles usam quando a obra libera uma quantidade significativa de sujeira. Quer ver? Na frente de casa, na minha casa tem paver. Paver são aquelas pedrinhas e tal. É que lá para uma sujeira lascada. Para eu poder limpar aquilo, eu preciso de um ácido forte. Eu compro o ácido muriático. Ah, professor, então você taca puro ácido clorídrico? Não. Lá é uma mistura que tem, Lucas, o ácido muriático presente. Consegue entender, meu lindão? Mas, ô Lucas, foi muito bom você ter falado, e eu até dei uma brincada aí com você. Você falou no sal. Você não está de todo errado. Não tem no sal. Mas eu talvez entenda o porquê motivo você falou sal. Quer ver? Eu vou te dizer o porquê. Você vai falar que sim, tá? Só pra gente se conectar aqui, tá? Mesmo que não for, você fala sim, tá?